Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falante, como se estivéssemos lá na nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição 98. Evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura da claridade divina para o coração. Apenas disputam o louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes, que não lhe adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os que lhe guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice da base. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito de colocação de uma vírgula e perdem dias e meses para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona perfeita da humanidade e trazem chicotes nas mãos pelo mau gosto de ferir o semelhante. Entendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são os dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não se perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino. Lição 98. Evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que estejam bem. Bom, Emmanuel traz nessa mensagem para nós as sutis armadilhas do nosso próprio ego. Emmanuel, ao longo da mensagem, exemplifica de várias vezes sutis atitudes que nós temos no objetivo de massagear o nosso ego. É muito comum todos nós, quando em qualquer estágio da nossa escala evolutiva, de nossa busca de aprimoramento espiritual, de amadurecimento, que nós tendemos a exteriorizar demais aquilo que nós aprendemos e interiorizar pouco. É muito comum nesse processo de querer exteriorizar aquilo que nós estamos aprendendo com Jesus, aquilo que nós estamos aprendendo à luz do Evangelho, aquilo que nós estamos aprendendo na casa espírita, ou seja, nas outras instituições religiosas que nós temos afinidade, de acabarmos exagerando. Acabamos tomando certas atitudes, fingindo uma postura nobre, fingindo, às vezes, até querer ajudar, muito na tentativa de querer massagear o próprio ego. Essa tentativa triste e muito inconsciente que todos nós acabamos tendo de procurar a aprovação alheia, querendo mostrar um certo amadurecimento, uma certa sabedoria espiritual. Mas o verdadeiro amadurecimento que Emmanuel sugere
que Jesus propõe para nós, vai para um processo de introspecção, um processo de interiorização das lições do Cristo, onde nós tentamos mudar as nossas atitudes mentais, mudar no alicerce do comportamento, que é o pensamento, onde nós, à custa de muito esforço, muita disciplina, tentamos reformar os nossos pensamentos. E a partir disso, começamos a mudar as nossas atitudes. E agir de forma correta, de forma justa, de forma nobre, mesmo que não tenha ninguém lá para ver. Seja no ato de perdoar, que nos liberta das amarras do nosso ego, mas também do rancor. Seja o ato da indulgência, de não divulgar os erros alheios, com respeito à compreensão do nosso irmão, nossa irmã, que ainda está se debatendo nos próprios erros. Ou até através do simples ato de não jogar um papel no chão por saber que é errado e que o certo seria descartá-lo devidamente. O próprio apóstolo Paulo, ele fala para nós, até no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor à caridade não é vaidosa, não procura se enobrecer ou se vangloriar. É claro que todos nós espíritas temos aquela grande frase, né? Consolai-vos e instruí-vos. Só que é muito importante que toda a nossa atitude de querer instruir ou de consolar, que ela venha de um sincero sentimento de amor e de compaixão, com um puro amor e uma humildade muito grande de querer auxiliar, para que nós não caímos nessas armadilhas do nosso ego. Eu estava vendo esses dias o filme Hobbit, do Jackson, que também foi dirigido pelo Del Toro, onde tem uma cena que não é canônica dos livros, mas que incorpora muito bem a mensagem que o J.R.R. Tolkien quer passar no livro do Hobbit. É muito interessante uma passagem onde o mago Gandalf é indagado pelo seu companheiro por que ele trouxe um hobbit. Foi uma criatura uma criatura humana, só que muito baixinha, cerca de 1 metro, 60 centímetros. Por que trouxe aquele jovem hobbit para uma aventura tão perigosa e de extrema importância? E ele diz o seguinte: eu não sei. O Sauron, o rei dos magos, acredita que apenas um grande poder pode conter o mal. Mas não foi isso que eu descobri. Eu descobri que são as coisas pequenas, as ações diárias dos companheiros comuns que mantêm a escuridão em xeque. Os atos simples de bondade e de amor. Por que eu escolhi o Hobbit, Bilbo Bolseiro? Deve ser porque eu tenho medo. E ele me dá coragem. Então vamos todos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, mentalizar a nossa casa, mentalizar os nossos guias, nossos mentores espirituais, nesse momento onde nós entrelaçamos nossos espíritos, nós damos as nossas mãos através do nosso pensamento e pedimos ao Mestre seu esclarecimento, mas também seu auxílio, para que nós possamos ter a completude da saúde, seja a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual que nós procuramos através das lições, através do esclarecimento, através da luta constante com as nossas dificuldades, com os nossos desafios do dia a dia, onde nós procuramos um consolo nos ombros do Cristo, um amigo querido e um porto seguro, onde nós possamos descansar. Vamos pedir a nossa falange, coordenada pelo grande amor de Pai Tomé, coordenado pelo grande amor de Jesus, que eles possam parar todos os espíritos encarnados e desencarnados, a todos aqueles que procuram, que têm necessidade, seja o pão do corpo, mas também seja o pão do espírito, que traz a paz, que traz a plenitude. Vamos orar e pedir que o Mestre nos esclareça, que nos dê força, que nos dê sabedoria no dia a dia, e em todos os momentos, em todos os desafios, para que nós possamos, através do exemplo do Mestre, ter as atitudes mais nobres que nós pudermos. E também que nós tenhamos o ato de indulgência conosco mesmo, para perdoarmos os nossos erros e seguirmos em frente com coragem para superar os próximos desafios nos dias seguintes. Sempre com o ânimo fortalecido, de cabeça erguida e sempre com coragem para enfrentar todo dia com grande assiduidade, com grande amor
e com grande compaixão a todos os seres vivos que nos cercam. Que o Mestre Jesus possa nos embalar na sua grande luz, no seu grande amor. Que o Mestre, através dos seus amigos espirituais, possa também frutificar os nossos corpos espirituais, nossos corpos físicos, e as nossas águas também, nos trazendo a paz e a serenidade. Que ele possa também governar todos os governantes e todos os líderes, para que eles possam sempre prezar pela paz e pela união de todos os povos e todas as nações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.